E aí, moçada, pessoal, continuando nossos estudos das funções oxigenadas, na aula de hoje nós vamos estudar então a função orgânica éter, né? Como que a gente define um éter, né? Como que a gente identifica um éter dentre várias funções orgânicas? A gente vai identificar ele toda vez que nós tiver oxigênio ligado entre carbonos, tá? Ou seja, o oxigênio como um heteroátomo, certo? Então, a gente vai fazer essa identificação toda vez que nós identificar alguma coisa desse tipo aqui, tá? E não faz diferença se o R é um grupo, uma cadeia alquílica ou arílica, tá? Som de fundo para vocês tranquilizar o galo cantando aí, né? Isso, gente, porque eu tô gravando a aula aqui ao meio-dia, né? O galo canta o dia inteiro. Olha aqui os exemplos de éteres, ó, cadeias alquílicas, certo? Aqui duas cadeias alquílicas, aqui uma cadeia arílica e uma alquila, certo? Então, nós temos essas formas aí de identificar o éter, né? O nome, a gente já vai ver as regrinhas, mas esse aqui é o etox-etano, tá? Esse aqui é etoxibenzeno. A gente já vai ver como que funcionam essas regrinhas de nomenclatura, que são várias, tá? Para éter tem várias formas de dar nome para essa função orgânica. O mais que eu acho mais simples, né, é essa aqui, ó, que considera os éteres como alcoxialcanos, é a mais aceita pela IUPAC. O menor grupo, o menor braço do éter recebe o sufixo oxi e o outro recebe o nome do hidrocarboneto correspondente, certo? A nomenclatura usual, que a IUPAC também aceita vários exemplos, ela vai ser utilizada éter, e aí usa o nome do radical menor, o radical maior, né, ou substituinte menor, substituinte maior, acompanhado da terminação ílico. A gente vai ver esses exemplos para essas duas regrinhas, tá? Se eu utilizar a primeira regrinha, qual que é ela? O menor grupo recebe o sufixo oxo. Então a gente vai contar aqui, ó, 1 carbono, 2, 3. Isso daqui então é o propox. A cadeia principal, a cadeia maior, é o ciclo hexano. Então, propox ciclo hexano, certo? Se a gente fosse usar a outra nomenclatura, como que seria? Éter, aí, cadeia menor, esse substituinte é o propil, esse substituinte é o ciclohexil. Então fica éter, propil, ciclo hexílico, certo? São duas regrinhas possíveis de serem utilizadas. Eu indico a gente trabalhar mais com essa aqui, que é a regra mais aceita pela IUPAC, e acaba sendo mais derivado daquelas regras de hidrocarbonetos que a gente já está acostumado, né? Os heterociclos, gente, é mais enjoadinho para heterociclo, né? Então tem duas formas aqui também. Uma que a gente vai utilizar esse prefixo oxa ou esse epox. Provavelmente vocês já viram. Ah, esse adesivo é epóxi, cola epóxi, vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar, né? Vem justamente dessa forma de dar essa nomenclatura. Vou mostrar as duas formas direto no exemplo que eu acho mais simples, né? Olha aqui esse exemplo dessa forma aqui, ó. A gente tem na primeira nomenclatura o que vai ser utilizado? Relacionar o nome do anel do hidrocarboneto acrescido do prefixo oxa. Então isso aqui é como se fosse um ciclopropano, né? E aí a gente vai adicionar no nome do ciclopropano, nós vamos adicionar o que? O oxa. Então fica oxa ciclopropano, a cadeia principal. Então, falou que tem uma cadeia que tem um oxigênio lá, é um éter cíclico, o que, que a gente faz? Dá nome, como se fosse um hidrocarboneto, ciclopropano. Não é ciclopropano, olha aqui, tem só 2 carbonos e um oxigênio. Eu sei que não tem 3, mas a gente usa como se fosse um hidrocarboneto, usando esse prefixo oxa, certo? Então esse aqui é o oxa, ciclopropano. E aí a numeração do ciclo, você começa no oxigênio,
O próximo número mais próximo do substituinte seria esse, 2, e esse aqui, o 3. No carbono 2, reparem que a gente tem um grupo etil, que é esse grupo aqui, ó, e um grupo metil, certo? Em ordem alfabética, o etil vem primeiro. Então, no carbono 2, nós temos um etil, no carbono 2, nós temos um metil. A cadeia principal, eu já mostrei como que dá nome, oxaciclopropano, certo? A outra forma de dar nome vai ser um pouquinho mais... a lógica dela é um pouco diferente, né? Mas também não tem grandes dificuldades. Olha só como que ficaria o nome dessa molécula. 1,2 epóxi 2-metilbutano. Como que é essa nomenclatura? Essa nomenclatura, gente, nós não consideramos o anel um anel de hidrocarbonetos. Como que a gente faz? Numera a cadeia principal como a maior sequência de carbonos. Olha aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. A cadeia principal, então, é o butano, certo? Entre o carbono 1 e o carbono 2, nós temos o grupo epóxi, certo? No carbono 2, a gente tem o substituinte metil. Aí no nome, né, em ordem alfabética, epóxi vem primeiro que metil, certo? Então é como se fosse substituinte. Então, numa nomenclatura de epóxi, a gente considera como se fosse substituinte. Na outra nomenclatura, nós consideramos como se fosse um anel de hidrocarboneto, certo? A IUPAC recomenda qual? Qual das duas? A IUPAC recomenda mais essa primeira. Então, geralmente, quando eu estou mostrando as regrinhas, eu começo com o oficial e vou para o usual. Mas, igual eu falei, éter tem um monte de regras, eu separei aqui as principais para a gente trabalhar as que eu acho que são mais lógicas possíveis, certo? Olha aqui um exemplo usando essa indicada pela IUPAC. Aqui é como se fosse o anel ciclohexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ciclohexano, mas não é o ciclohexano. Eu sei que não é. Mesmo eu não sabendo, desculpa, né, que não é o ciclohexano, a cadeia recebe esse nome e eu coloco a oxa. O que significa isso? Significa que um dos 6 carbonos saiu para dar lugar ao oxigênio, né? Vamos entender dessa forma, ok? E aí, outros exemplos, 2 carbonos, ao invés de ter 2, mas continua sendo um anel de 6 átomos, né? Então, continua sendo ciclohexano. Só que aí, eu tenho que indicar agora, aqui eu não precisava numerar, qualquer desenho que eu fizer, o oxigênio vai estar no carbono 1, tá? Vai estar na posição 1, desculpem. Aqui, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Ah, professor, eu gosto de numerar embaixo. Esse aqui seria 1. Não tem problema. 1, 2, 3, 4, tá? Aqui, a ordem que você começar a numerar, tanto faz. Você vai chegar no mesmo composto, certo? E aí, como que ficou o nome? 1. E na posição 4 a gente tem esse grupos oxa, que é o indicando a posição do átomo de oxigênio, certo? Então, dessa forma, a gente consegue dar nome para os éteres cíclicos sem grande problema. Quanto à estrutura, eu vou relembrar aqui com vocês a estrutura de álcoois. Olha só a estrutura de álcoois, a gente lembra que formava aquelas ligações de hidrogênio, né? Dando aquelas características para a função orgânica álcool. No éter, olha aqui no éter, como a gente não tem hidrogênio diretamente ligado ao oxigênio, igual era lá no álcool, não tem ligações de hidrogênio. Ó, sem ligações de hidrogênio. Se não tem ligação de hidrogênio, é lógico que comparando com álcoois, os éteres vão ter temperaturas de ebulição menores, né? Vão ser compostos mais voláteis. Então, se a gente pegar um éter e um álcool com a massa parecida, a gente espera, e deixar os 2 frasquinhos abertos, a gente espera que o éter evapore primeiro, pelo fato das interações intermoleculares deles serem menos intensas do que as interações do álcool, certo? É possível solubilizar bem o éter em álcool? Sim, justamente porque agora sim, ó, o álcool ele é capaz de formar uma interação
intermolecular do tipo ligação de hidrogênio entre o hidrogênio do álcool e o oxigênio do éter. Então, tem essa interação efetiva entre essas funções distintas, ok? É lógico, né? Aqui a estrutura segue bem a geometria, né? Segue bem a do álcool, porque a gente tem o oxigênio com os pares de elétrons, né? E a molécula continua sendo angular nessa região. Na região da cadeia carbônica, aí vai depender da hibridização do carbono. Se for sp3 tetraédrica, se for sp2 trigonal plana, se for, né, sp linear. Mas aí a gente tem que analisar a cadeia carbônica, qual região da molécula, qual que é a geometria. Mas como a gente está falando da função orgânica éter, nosso olhar, nosso exame está direcionado para esse grupo funcional e a geometria dele é angular, certo? Interação deve ser estudada caso a caso, né? Se entre éter e éter é interação de um tipo, aí a gente vai ver que aí vai depender do tamanho da cadeia, com qual grupo que ele está relacionado, certo? Comportamento, gente, do éter, vamos lembrar daquele comportamento básico dos álcoois, né? O éter, aqueles pares de elétrons aqui do oxigênio, eles são capazes de receberem um próton. Então, a gente pode protonar esse grupo. E olha aqui, ele protonado, o oxigênio fazendo 3 ligações, a cadeia carbônica, mais o próton, que é o hidrogênio, ele é capaz, então, de reagir com comportamento básico pelo fato dele receber um próton, né? Usando a teoria de Bronsted, é assim, usando a teoria de Lewis, quer dizer que o oxigênio é capaz de doar um par de elétrons para um certo grupo, ok? Propriedade física, gente, aí igual eu falo, acaba sendo bem repetitivo, né? Mas como dica aqui, a 25 graus Celsius, em termos de agrupamento, né? A 25 graus Celsius, o éter dietílico para cima são líquidos, né? O éter dimetílico, qual que é o éter dimetílico? É o metoximetano, esse éter aqui, ó. Ele tem 2 grupos metil ligado ao oxigênio. Esse aqui, ele não é líquido a temperatura ambiente. A partir do dietílico já são líquidos. São menos densos que a água, são inflamáveis e as temperaturas de fusão são semelhantes às dos hidrocarbonetos de massa semelhante. Porque aí, gente, né, mostrando que tem uma baixa polaridade, a polaridade é devida apenas ao átomo de oxigênio e a cadeia carbônica tem sua influência naquelas interações de polo induzido, né? Olha só o éter semelhante, ó. Dietílico, 74 gramas por mol é a massa molar dele, a temperatura de ebulição 35. O pentano, que por sua vez tem uma massa semelhante, ó, 72, tem uma temperatura de ebulição semelhante, 36 graus Celsius, mostrando que eles têm uma polaridade baixa também, né? São solúveis em água, aí vai ser devido àquela interação intermolecular que eu já falei antes para vocês, que é a ligação de hidrogênio da água formada entre hidrogênio e o oxigênio do éter, certo? Aqui tem alguns exemplos de tamanhos de cadeia, isso que vai julgar na propriedade quando comparado um éter com outro, né? Aumentando a cadeia do éter, é lógico que a gente vai vendo a temperatura de ebulição subindo. E aí a densidade, ó, densidades inferiores a 1, que é a densidade da água. Ok? Aqui vários exemplos de éter, tem a nomenclatura aqui que vocês podem verificar como que foi feita, está em inglês, mas vocês têm capacidade de entender esse, ó. Éter dimetílico, etilmetiléter ou éter metiletílico, certo? E aí, brincando com essas nomenclaturas. Então, a tradução bem simples de ser feita. Tá joia? Pessoal, então, de éter é isso. Na próxima aula a gente já vai ver as funções que apresentam o grupo carbonila. Beleza? Valeu demais e até a nossa próxima aulinha.